Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: ditas estas coisas, tudo que ele vem dizendo. Tinha lavado os pés dos discípulos, compreendeis o que eu vos fiz, vocês têm que aprender isso, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Há uma cadeia de acolhimentos que começa no simples. Quem vai acolhendo do pequeno em diante acaba abraçando Deus. É o que Jesus diz. Ditas estas coisas, todavia, angustiou-se. Angustiou-se em espírito. Nessa hora final, nesses momentos de despedida, experimentar a angústia de ver aqueles rostinhos que vão ficar. Ele vai encontrá-los e reencontrá-los, a gente vai ver mais adiante. A promessa e a afirmação e a confirmação disso. Mas há, como eu falei ontem, uma expressão de corte na dimensão espaço-temporal. Até aqui a relação deles com Jesus era histórica, agora vai ter que ser transhistórica, transdimensional, pela fé. Eles vão ter que aprender a entender, a ler Jesus nas circunstâncias da existência. Eles vão ter que praticar a vida no Espírito de Cristo Jesus. Eles serão os Cristos da consequência do Evangelho. Se o Evangelho de fato teve consequências neles ou em alguém. E Jesus, que nunca foi surpreendido por nada, tudo o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe quem é quem, ele sabe o quê. Ele se angustia e afirmou: infelizmente, nem aqui entre nós temos uma coesão. Porque vocês são aqueles que têm andado comigo e que eu chamei desde o início para caminharem comigo. Porém, eu digo com sinceridade para todos vocês que um dentre vocês me trairá. E houve aquele choque. Não é a primeira vez que ele insinua isso. Ele afirma. Ele vai afunilando cada vez mais essas assertividades. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referiria ou se referia. E é interessante porque bateu uma dúvida no coração de vários. Mas, outra vez, conquanto alguns possam ter ficado com perguntas, como aqui se diz, que eles todos ouviram aquilo e ficaram olhando uns para os outros. É uma reação psicocoletiva extraordinariamente recorrente. Quando alguma coisa dessa natureza, no âmbito familiar ou fraternal mais íntimo, de uma congregação de poucos, numa comunidade de fé, ou numa relação profunda de parentela, parentesco e amizade, alguém com uma ascendência, uma ascensão tão grande quanto a de Jesus em relação aos circunstantes diz algo como: um de vocês me trairá, é de causar estupefação, perplexidade, pergunta mesmo. E cada um olhando para o outro: meu Deus, o que será isso? De quem que ele está falando? O que será agora? Nenhum deles sabia a quem ele se referia, o que é uma coisa até saudável. Porque poderia ser, como na maioria das congregações o seria, e uma vez se ouvindo isso, havendo alguém dentre eles, como era o caso de Judas, que tinha uma vida aqui e ali paralela, ou sumia, desaparecia, ficava algumas horas sem ninguém saber onde ele estava, e ele chegava, não dizia de onde estava indo, nem para onde estava chegando, nem para onde estava indo. Poderia ser que alguém mais afoito dissesse: só pode ser Judas. Mas eu fico feliz que ninguém tenha dito e mencionado o nome de ninguém. Graças a Deus, bom para eles. Ora, ali, aconchegado a Jesus, com a cabeça no peito, ou no ombro, ou pertinho, um dos seus discípulos estava deitado sobre ele, aquele a quem Jesus amava. Que, historicamente falando, de acordo com a tradição, é o apóstolo João, autor do Evangelho, falando de si mesmo,
usando de uma humildade piedosa e obsequiosa, sem mencionar o seu próprio nome. Todavia se identifica como aquele que compartilhava de uma intimidade, de um amor extremamente franco e singelo e totalmente informal e tranquilo na sua espontaneidade em relação a Jesus. E ele sente que há uma reciprocidade. Ele deita a cabeça, mas há um abraço, há um aconchego, há um puxar, há um aceitar. É por isso que ele diz que ele sabia que Jesus o amava. Amava todos, mas ele sentia que entre eles tinha um gostar diferente. Ele tinha um estado de vínculo, de uma natureza muito particularizada. Havia um processo de individuação no vínculo dele com Jesus, que era só dele e de Jesus, como tem que ser de cada um de nós, com Deus e consigo mesmo e com aqueles que a gente ama. Pois bem, a esse que estava deitado no peito de Jesus, aconchegado em Jesus e por Jesus, Pedro, em sinal, é o único que se manifesta sempre. Todo mundo está assistindo, ou só olhando, ou levantando os olhos. Olhando para cada um nos olhos dos outros, mas Pedro fez um sinal, devia estar mais ou menos próximo a João, e falou no ouvido do João, pergunta a ele, quem que ele está se referindo? Pergunta quem é. Pergunta a quem ele se refere. Então, João, esse que está reclinado sobre o peito de Jesus, perguntou a Jesus, Senhor, quem é? A quem tu te referes? E provavelmente a maioria tem ouvido a pergunta de Jesus, quem é, Senhor? E João perguntou isso, se sentindo totalmente ausente, totalmente excluído, totalmente desincluído daquele problema. Ele sabia que ele não era aquele cara que haveria de trair. E é por isso que ele tem essa coragem de perguntar quem é. Na maior pureza. Pedro, no entanto, já tinha vacilado tantas vezes, embora ele tente cobrir cada vacilo com atos de coragem posteriores, de energia e de entrega. Ele vai cobrindo atabalhoamentos com atabalhoamentos devocionais novos. Aí ele faz uma coisa que merece repreensão, aí ele continua e faz uma outra coisa que merece algum louvor ou atenção, ou muito bem, que bom. E ele vai adiante, mas ele carrega sempre essa dúvida acerca da pusilanimidade dele. Ele não quer admitir. Por isso, toda vez que se fala em alguma coisa contra Jesus, ele sempre diz, eu estou aqui, não vou deixar. Ao mesmo tempo em que quanto mais ele dá garantias de que ele é aquele que vai defender, proteger, se interpor, na mesma medida ele carrega dúvidas, porque lá no escaninho mais profundo do seu ser, ele sabe também quem ele próprio é. Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo perguntou, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. O que não era uma coisa incomum, não era uma invenção na ceia. Não era mesmo. No Oriente Médio, até o dia de hoje, você entra na casa de amigos seus, e, nesse sentido, os palestinos são muito mais originais na sua primitividade culinária, gastronômica e nas suas etiquetas culturais de mesa, até no que diz respeito a pegar com a mão. Muita comida que come numa mesa palestina que é inteiramente comida com as mãos. E é comum também, não é difícil que o dono da casa, seu amigo, como acontece várias vezes comigo na casa de palestinos, pegue um pedaço de pão árabe, rasgue e o molhe em alguma coisa, num tempero que ele quer que você prove, ou num molho, ou em qualquer que seja o elemento de prazer e de gosto
e te dê, quase que ponha na tua boca, você provar ele. E eles nem perguntam, eles vão fazendo. Oh. E no vinho também, um bom vinho. Que para nós não é muito concebível aqui no Ocidente, você comer um pão molhado no vinho, mas lá no Oriente Médio era absolutamente natural fazer-se isso. Era sinal de intimidade, de proximidade, de tentar deixar a pessoa à vontade, pegar e molhar logo e deixar bem claro para ela que ela faz parte daquela mesa, daquela comunhão, que se sinta à vontade. É um gesto de amizade, de intimidade. Dá esse pedaço de pão molhado. Tomou um pedaço de pão, portanto, o molhou no vinho e deu a Judas. Deu a ele, na mãozinha dele. Botou quase na boca. E após isso, e obviamente essa é uma leitura muito posterior, esse evangelho aqui foi escrito muitas décadas depois desse episódio. Portanto, isso não foi uma percepção da hora. Isso é uma leitura muito posterior. E João, já idoso, escrevendo esse evangelho, tinha entendido, tinha percebido, tinha juntado os pedaços, tinha feito muitas releituras, tinha ressignificado aquele encontro centenas de vezes, tinha relembrado, tinha concluído, tinha buscado entender cada movimento, cada ato, cada gesto. E ele chega aqui a uma conclusão no verso 27. E após Judas receber o bocado e comer o bocado, pegou o bocado para comê-lo, e o texto diz, imediatamente entrou nele Satanás. E é o que a gente já leu no Evangelho de Mateus, leu em Lucas, entrou nele Satanás. É nesse ponto. Aquilo que se diz solto lá tem um contexto. O contexto é esse. Neste momento, nessa brecha psicológica, nessa escolha, o pão está vindo. E o cara diz, eu já deixei tudo acertado para a traição dele, de ser até o preço, 30 moedas de prata. Tem um código, tem uma senha, está todo mundo esperando. E ele sabe de tudo. Ele já deixou claro que sabe. Os outros veem, mas não enxergam. Ouvem, mas não discernem. Mas eu e ele sabemos que ele está falando de mim. E Jesus dá esse pão da amizade, da intimidade, do amigo, fique em casa e à vontade. Tome seu lugar nessa mesa. Seja parte dessa família. E ele ouvindo e entendendo a significação de todo aquele gesto e da dinâmica não de exclusão, mas de inclusão e de amor, pega do pão e o come contra si. Participa dessa ceia no espírito da deliberação da traição. Ele, pessoalmente, já não tem mais dúvida e não tem mais retrocesso no coração dele. Ele desaprendeu a fazer a volta. E na hora que um ser humano delibera trair, Satanás entra sempre. Na hora que um ser humano delibera trair, Satanás entra sempre. Antes disso, ele cerca, ele induz, ele sugere, ele tenta, ele cria todas as formas de glamourosidade para fazer a gente se sentir atraído pela proposta de traição, de adultério contra o vínculo, contra a relação, contra a fidelidade fraterna ou de qualquer que seja o nível. Na hora que você delibera, na hora que você, mesmo entendendo que aquele movimento que você está fazendo é a expressão mais declarada e pública da sua mentira, e é uma ingestão da mentira, e é um degustar da mentira, olhando no olho daquele que nos serve a si mesmo, comendo enquanto olha no olho dele, não tem como você que conhece esse olhar, que conhece essa verdade, que conhece essa palavra e delibera contra ela, delibera contra esse amor, delibera contra essa fidelidade, contra esse vínculo, decide contra.
por causa das razões que você inventou para si mesmo, para criar autojustificação. Não importa, nada justificará você. E Satanás entra por essa porta dimensional aberta no seu ser, no seu coração. É uma fresta para ele entrar e se assentar no trono do controle da sua existência. Na mesma hora, entrou nele Satanás. Então, disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Depois os ingleses vão desenvolver um ditado que é muito comum na cultura anglo-saxã, que diz o seguinte: You gotta be cruel in order to be good. Significando, você tem que ser cruel para poder ser bom. Significando, se você vai fazer isso, faça rápido. Porque a lentidão na execução da maldade é mais maligna ainda. Já que você vai matar, mata logo. Foi assim que a guilhotina foi interpretada na Europa. E até pelo cristianismo reformado, como é no caso do conflito de Calvino com Servetus, e que Calvino venceu na disputa teológica pública. Quem perdesse iria ser morto, iria ser colocado na fogueira para queimar, lá em Genebra, na Suíça, no século XVI. E aí Calvino, sendo vitorioso na disputa oral e teológica, de acordo com os juízes, imagina só, julgar uma subjetividade dessa em nome de Deus, uma condenação objetiva como a fogueira. Aí Calvino, sendo melhor do que os piores, ou sendo menos ruim, diz não, já que ele perdeu e vai ser morto na fogueira, eu peço que vocês pratiquem como um gesto de misericórdia a morte dele na guilhotina, cortando-lhe a cabeça, que pelo menos é zapt, e acabou, na fogueira, um transtorno de agonia. Do ponto de vista das quantificações de dor, da matemática da tortura e do terror, tá certo. O rápido é melhor do que o longo, quando se trata de tortura, de maldade. E aí Jesus aplica essa lógica. Olha, já que você decidiu, faz logo. Porque está sendo uma tortura. E a tortura para ele está plantada no seu coração como angústia. Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: um de vós há de me trair. Então o que tu tens de fazer, faz-o depressa, resolve isso agora, porque minha angústia está enorme. Vendo você aqui em slow motion, participando de tudo, resolve logo isso. Você já decidiu, você já virou, você não sabe mais nem olhar para trás, você não cogita mais de nenhuma outra alternativa. Não existe, eu sei, nenhum sinal de arrependimento em você. Você está decidido a fazer, você é completamente obtuso nas suas convicções. Uma vez que você encasqueta numa direção, você vai e você o fez. E eu sei como é que você é. Então faz logo isso. Acaba logo com isso. Não fique prolongando a angústia de ninguém, a dor de ninguém, o sofrimento de ninguém, só para você se sentir mais elegante na sua etiqueta de traição, de adultério, de engano, de mentira. E assuma, encare, vá aos fatos e me libere de assistir essa maldade em câmera lenta acontecendo aqui à minha volta. Vá logo. O que tu tens de fazer, faze-o depressa. Nenhum deles, porém, dos que estavam àquela mesa ali do lado, discerniu, percebeu. A palavra é percebeu. A que fim Jesus dissera isto? Pois como Judas era o tesoureiro, era quem carregava o dinheiro, e para ser quem carregava o dinheiro tinha que ter uma expertise, especialmente num grupo onde tinha um cara com uma grande expertise em dinheiro, que era Mateus, o coletor de impostos.
Mas por alguma razão fez Judas. Se tornou o tesoureiro, talvez pela avidez em cuidar da bolsa. E talvez Mateus fosse o último cara que quisesse cuidar de dinheiro. Ele podia ser também, dentre eles, o mais traumatizado com o poder do dinheiro, porque ele já amara muito dinheiro. E deixara o dinheiro para trás. Ele era o homem mais rico dentre os maiorais da Galiléia, era Mateus, e largou tudo para seguir a Jesus. Sabia o poder que o dinheiro tinha no coração dele, ele não queria nem saber de dinheiro. Mas Judas gostava do poder de carregar a bolsa. Como era ele que trazia o dinheiro sempre, pensaram alguns dos discípulos que estavam com Jesus à mesa, que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, aquela festa, traz mais vinho, traz mais pão, compra alguma coisa, qualquer instrução. Ou que havia ordenado Judas que desse alguma coisa aos pobres. E se isso fazia parte da conclusão óbvia deles, é porque era óbvio que eles regularmente ajudavam os pobres. Jesus ajudava os pobres, não apenas curando-os, acolhendo-os, perdoando-os, devolvendo-lhes a esperança e a vida e a família e a casa e o trabalho e a autoestima, como a gente lê nos evangelhos. Libertando os pobres, anunciando-lhes a boa nova de esperança, de capacidade de olhar para si, tem medo de Deus. Para além disso, Jesus também mandava dar dinheiro, ajuda. O que ele manda fazer, os outros fazerem, ele mesmo faz, porque ele é o Verbo encarnado. E ele diz: dai esmola e não façais acepção de pessoas. Está precisando? Você tem? Ajude. Está aqui no Evangelho de Lucas, Jesus falando isso. Contra a igreja e contra todos os crentes de hoje em dia, Jesus falando isso. Contra todos os coaches, Jesus falando isso. Ajude o pobre e o necessitado e não faça perguntas. Desde que cada um trate de si mesmo diante de Deus. Você pode ajudar, faça a sua parte. Isso era tão comum na prática deles, no cotidiano daquele grupo, que eles imaginaram que Jesus tinha dito a Judas o que ele dizia toda hora: ajuda aquele ali, ajuda aqueles ali. Socorre esse povo aqui, porque não era só de multiplicação de pães que vivia a multidão, havia pessoas que precisavam de dinheiro que estava naquela bolsa, e o dinheiro existia naquela bolsa para servir a terceiros, porque eles próprios comiam e bebiam na casa de tanta gente, eram filhos do acolhimento, da graça e da hospitalidade de todos. Então sejam vocês ajudadores de todos que vocês puderem ajudar. É o ensino que está embutido no que aqui se vem a declarar. Judas, porém, tendo recebido o bocado, saiu daquele lugar mastigando. Saiu logo. E estava escuro. Lá fora estava maior a escuridão. Era uma noite de profunda escuridão. E faz questão de declarar a ausência lunar daquela noite. Era uma noite sem lua. Era uma noite nublada. Era uma noite escura. E João diz: e era noite. E a porta rangeu, abriu, Judas saiu mastigando. E ele foi embora. E aí Jesus prossegue. Mas isso eu vou deixar para continuar com você na próxima segunda-feira.